Boa tarde, gente. Meu Deus. Jesus. Boa tarde, gente. Curte a live, compartilha. Entrei aqui um pouquinho, né? Nossa, gente, aqui tá fazendo um frio que vocês não têm noção do frio que tá fazendo. Mas Deus é bom, né? Deus é bom. Deus é bom. Amém? Curte a live, compartilha. Vamos estar fazendo menção aqui dos Salmos 57. Vai ser uma palavra breve. Tá bom, gente? Tava arrumando a casa ali. E agora eu vou só trazer uma palavra mais... Não vou falar muito, né? E fazer uma oração no final, tá bom? Curte a live, compartilha, senão a live cai. Meu Deus, ajuda, Senhor, aqui. Então vamos orar, né? Senhor, muito obrigado, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento, Deus. Eu creio na tua bondade, eu creio, Pai, que tu és aquele que era, que é e que há de vir. Nos ajuda, nos dê força, nos dê coragem, nos dê ânimo, porque nós necessitamos do Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Essa é a minha oração a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. O José aí falando, né? Boa tarde, acabei de chegar do serviço. Amém, viu, irmão? Que Deus te abençoe. Boa tarde. Gente, curte a live, compartilha. Vai ser uma oração breve, vai ser uma palavra breve, porque hoje eu entrei aqui só rapidinho. Tô fazendo algumas coisas aqui, gente, uma casa, tudo. Só Deus, né, na vida de cada um de nós, né? Amém? Então vamos lá, né? Salmos 57. Vai dizer assim, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Porque minha alma confia em Ti, e à sombra das Suas asas me abrigo, até que passem as calamidades. O que Davi estava querendo dizer aqui, o Senhor? Ele estava colocando a confiança no Senhor e estava declarando a confiança dele em Deus. E o que eu quero deixar aqui também nessa tarde, né? Nós temos que declarar a nossa confiança no Senhor em tempo e em fora de tempo. Ana, é fácil? Ana, a gente sofre, a gente padece aqui na terra. A gente sofre muitas coisas na vida, sim, viu, gente? A gente sofre, infelizmente, a gente sofre, mas Deus vai nos ajudar a vencer as diversidades da vida. Olha aqui o verso 2, ó. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Davi estava querendo declarar aqui o quê? Que Deus fazia as coisas para ele. Ele não exaltava a Deus só porque Deus fazia, gente. Mas ele exaltava a Deus porque ele era Deus. Porque ele confiava em Deus. E nós também tem que fazer isso, né? Confiar em Deus em tempos difíceis, em tempos de guerra. O Jean também chegando, né? Dando a paz do Senhor, viu, Jean? Seja bem-vindo novamente na live. Curte a live, gente. Compartilha. Por favor, ajuda, senão a live acaba caindo aqui. E vai ser rapidinho, tá bom? Por isso que eu tô andando mais depressa hoje. Vamos lá. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Quem confia em Deus sabe que Ele é verdade, sabe que Ele também é misericordioso. Então nós colocamos o quê? A nossa confiança em Deus, e nós sabemos que Deus, Ele é misericordioso e Ele nos ajuda a vencer qualquer obstáculo da vida, né, gente? Profeta aí também, Marcos chegando, né? Bom dia, a paz do Senhor, bênção. Deus é na sua vida, amém, viu, irmão? Deus também é na sua vida, né?
acompanho o irmão lá às vezes, né, na live dele. Tem um tempo que eu não entro, mas é porque eu também tô sumida até daqui, da minha própria rede social. Mas é assim mesmo, Deus vai dando a gente força, né? Né, Marco? Em nome de Jesus. Obrigada, Paty, por seguir. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Então vamos lá pro verso 4, ó. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filho dos homens cujos dentes são lanças e flecha e a sua língua espada afiada. Davi estava querendo falar para Deus o quê? Que ele estava diante de um povo muito ruim, né? De um povo que era também aquele que abria sua boca para falar mal dele dia e noite e dia. E não é diferente de nós hoje, né, gente? Nós não é guerreiro igual Davi. Davi, ele era guerreiro, né? Ele estava à frente de guerra. Ele era um homem que exercia ali, né, sua profissão como guerreiro. Ele, né, lutava ali, né? Enfim. E era aquela coisa muito de doido mesmo, né? Mas nós sabemos que mesmo a gente não sendo um guerreiro, uma guerreira que luta ali com espada e tal, mas nós também temos guerras que a gente não vê. Quais são essas guerras, Ana? Paulo vai dizer lá no livro de Efésios 6:10, né? Que a nossa luta ela não é contra carne e sangue. Tipo, a nossa luta não é contra a pessoa, mas a nossa luta é contra a potestade, espíritos malignos, demônios, ossos celestes da maldade. Então, nossa luta também é contra o inimigo e os seus companheiros ali também que são inimigos, né, gente? Porque não posso ficar falando que a palavra com T, porque senão cai, né? E com S. Mas é assim mesmo, né, gente? Deus sabe de todas as coisas. E ali, na carta de Paulo aos Efésios, ele fala, né? Que a gente tem que revertir de quê? Revertir da armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus, gente? É só vocês lá. Efésios, capítulo 6, do verso 10 em diante. Vai falar ali várias e várias armaduras de Deus, né? A primeira é o capacete da salvação e tem tantas outras, que é a espada, que é a palavra de Deus, né? Tem o escudo, que é a fé, né? É como se a fé, gente, ela nos protege de quê? De setas do maligno, de palavras ao contrário, de palavras que vêm para te desanimar, de palavras que vêm para você cair e assim vice-versa, né? Obrigada, viu, Marco, por ajudar a live. O Antônio Barbosa também chegando. Acho que é Zeinha Dourado, né? Dando glória a Deus. Glória a Deus, viu? Vamos lá, ó. Verso 5. Se exaltado, ó Deus, sobre o céu, seja a tua glória sobre toda a terra. Davi estava fazendo o que aqui também, gente? Declarando a soberania de Deus. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é aquele que está acima de tudo e de todos. E Davi não deixava de declarar isso, né? Por isso que a Bíblia chama Davi, gente, o homem segundo o coração de Deus. Davi errava? Sim. Davi pecou? Davi fez muita coisa errada? Fez. Só que Davi, ele era destacado na Bíblia, chamado segundo o coração de Deus, né? Por quê? Porque ele mesmo errando, pecando, falhando, ele era um cara que não deixava, não abria mão da presença. Tanto que vocês vão ver que quando Deus usa o profeta ali, que eu esqueci o nome agora aqui, né? Para falar com Davi que ele estava pecando, errando, que ele estava na iniquidade, que ele estava no pecado. Davi, gente, se arrepende, busca arrependimento sincero. Foi fácil? Não foi. Você pode ver ali ao decorrer dos salmos, principalmente o Salmo 51 e tantos outros salmos, você vai ver a tristeza que bateu em Davi, a angústia que bateu em Davi. Mas ele não abriu mão da presença de Deus. E o que eu quero falar também aqui, não abra mão da presença de Deus, independente do que você está vivendo, independente do que você está passando, seja lá o que você estiver vivendo agora, até agora, mas não desista da presença, não abra mão da presença de Deus. Busque a Deus, independente do que você estiver passando. Como que a Bíblia fala, venha como que você está, né? Claro que você não vai ficar na presença de Deus como que você está, você vai melhorar para Ele, né? Para a glória dele. Só que você tem que entender que se você quiser consertar antes, melhorar antes para ir para Deus, você não vai conseguir.
Porque Jesus, ele fala, né? Sem mim, nada podereis fazer. Então, não tem como, né? Enfim, o Maico tá aí também falando, né? Eu já abri, infelizmente. Deve ser porque nós estamos aqui mencionando não desista da presença de Deus. E talvez ele tá falando que já desistiu. Não sei se é isso, né? Mas talvez seja, né, Maico? Mas eu te entendo. Eu sei que não é fácil, né? Buscar a Deus, buscar a sua presença não é algo assim, ó, que a gente resolva, né? E que consiga de uma vez, mas Deus é fiel, Deus é misericordioso e Ele pode trabalhar até mesmo nessa debilidade tua, né? Por mais que você não já abriu, por mais que você não queira, Deus é o único que pode trabalhar dentro do teu coração e te ajudar um dia a vencer qualquer obstáculo da sua vida, né? Maico falou, não dou conta de seguir regras, eu já tentei. Também já falei isso com Deus, viu, Maicon? De verdade mesmo. Já falei isso com Deus várias e várias vezes. Isso aqui eu não abro mão. Isso aqui eu não consigo. Isso aqui eu não dou. Isso aqui não tem como, Senhor. Mas Deus foi lá e trabalhou. E o que o próprio Deus falou para Paulo, né? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder, Deus falando, ó, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então também não é diferente conosco. O poder de Deus trabalha, né? Se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né, Maico? Mesmo que você tá fraco, mesmo que você não consiga, mesmo que você não consegue seguir regras, é aí que Deus pode trabalhar e você vencer qualquer obstáculo que está acontecendo na sua vida, porque o poder de Deus pode aperfeiçoar aí, né? E Jesus também disse, sem mim nada podereis fazer. E quando eu leio essa palavra, Maico, o que eu entendo dela é isso. Quando Jesus fala, sem mim nada podereis fazer, eu não acredito que é qualquer coisa. Porque qualquer coisa todo mundo está fazendo. Eu creio que é ficar na presença de Deus. Eu creio que é sobre você ter uma vida mais lançada no Senhor, entendeu? Por isso que ele fala, sem mim nada podereis fazer. O que eu creio nessa palavra? O que eu creio é isso, ficar com Deus, seguir regras, obedecer a palavra, ser fiel a Deus até o fim, né? Em nome do Senhor Jesus. Ele falou que é muita pressão, quase fico doido por causa disso. Eu te entendo, talvez você tá numa igreja de doutrinas do homem, eu não sei qual é a igreja que você já foi, qual é a denominação ali, mas tem algumas igrejas que elas cobram muito, mas a Bíblia ela não tem certas coisas que hoje certas igrejas pedem, né? Algumas coisas são fardos. A Bíblia fala que a gente acaba se tornando religioso. E o que é? Deus não te chamou para ser religioso. Deus não te chamou para viver uma religiosidade. Deus te chamou para viver intimidade. Intimidade você não conquista só porque você vê o outro falando ou porque o outro fala que você tem que fazer. Mas você conquista intimidade com Deus praticando o quê? Mateus 6,6. Entrando no teu quarto, fechando a porta e falando com o Pai em secreto. Ali ele vai falar contigo o que ele quer de sua vida. Às vezes o que Deus quer de mim, ele não quer de você. O que Deus quer de você, ele não quer de mim. Então é particular de cada um. Precisamos buscar. Precisamos ter intimidade com Deus para Deus nos ajudar a vencer qualquer pressão, qualquer obstáculo da vida. Amém? Espero ter te ajudado. Em nome de Jesus. Vamos lá, o verso 6, ó. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida, cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Davi estava declarando Deus aqui, a fidelidade do Senhor. Ele estava falando, ó, tem muita gente querendo me matar, tem muita gente querendo fazer cova para mim entrar dentro, né, para me jogar lá dentro, mas eles mesmos caíram lá. Eles mesmos acabou se trazendo a ruína. Tipo assim, ó, Deus, eu sofri muito, tenho sofrido com essa perseguição, com essas coisas ruins que tá vindo aí sobre mim, mas eu sei que o Senhor é fiel e ele viu a fidelidade. Como que ele viu a fidelidade? As próprias pessoas que estavam se levantando contra ele, querendo matar, querendo jogar ele dentro do buraco, foi as próprias pessoas que caíram dentro do buraco, né? Quem aqui já ouviu aquela história de José?
e os irmãos ali lançam ele na cisterna, né, no buraco fundo. Enfim, ele vai preso, ele é vendido como escravo, aquela confusão toda. Mas ali o nome de Deus foi glorificado. Depois, né, José viu que era propósito de Deus, ele passa por tudo aquilo. Ele se tornou o governador do Egito, né, o que estava ali abaixo do rei, né? Ele era o que mandava ali na cidade, no povo, enfim, porque o próprio rei, né, deu ele esta autoridade, né? Colocou um anel no teu dedo e ele foi honrado, gente. E ele precisava estar ali. Ele era o José era um homem destacado por Deus. Ele era inteligente e ele era uma pessoa também que sabia exercer ali a sabedoria de Deus. Tanto que o Egito, na verdade, não o Egito, mas o mundo inteiro, né, a terra inteira, passou por 7 anos de vacas magras, de escassez. E ele foi tão inteligente que 7 anos foi de vacas gordas, de muita abundância, e ele pegou aquela situação ali, guardou para quando chegasse os 7 anos de escassez, ele tinha quando teve o ano de bonança, os 7 anos de bonança. Então Deus sabe com quem trabalha, para quem trabalha e aonde coloca nós em certas situações da vida. Por mais que pareça desfavorável hoje, mas lá no fim, né, vai dar tudo certo. Deus vai te orientar, Deus não vai te deixar confundido, Deus vai te sustentar nesta situação. Denis, obrigado por seguir. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos lá, ó, verso 7. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Davi também estava declarando o que aqui, gente? Eu vou te louvar, independente de tudo. Eu sei que eu estou muito passando situações ruins, mas eu vou te louvar. E o que eu falo aqui também sempre, quando eu estou ministrando a palavra de Deus sobre Davi, né? Salmos principalmente. Louve a Deus independente da situação. Por mais que tá triste, por mais que tá ruim, por mais que tá passando momentos de dificuldade, louve a Deus. Quando isso passar, porque a Bíblia diz, né, gente, tudo passa. Tudo vai passar. Tudo passa. Eclesiastes 3 também diz que há tempo para tudo. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Então, louve agora. Busque agora. Fale com Deus. Obrigada, Jesus. Eu tô danado, eu tô cheio de coisa ruim aqui acontecendo, mas eu te louvo, eu te glorifico, porque eu sei que isso vai passar e um dia vai dar tudo certo na minha vida, porque eu creio na tua palavra. Olha aqui, ó, verso 8. Desperta, glória minha, despertai, saltério e harpa, eu mesmo despertarei o romper da alva. Para quem também não sabe, Davi cantava harpa, né? Tocava harpa, cantava louvores e tocava harpa. Então ele tocava um instrumento ali também. Então ele estava falando também, vou continuar tocando, vou continuar louvando, vou continuar glorificando teu nome. E é assim que nós também temos que ser, né, gente? Aprender com Davi, pelo menos, essas coisas boas que ele tem falando aqui na palavra de Deus. Olha o verso 9. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, eu te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltados, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre a terra. Outra coisa também aqui, né, para finalizar, já tá finalizando, viu, gente? Ele falou aqui, eu vou glorificar, eu vou exaltar, eu vou te bendizer, eu vou te adorar, eu vou cantar louvores, eu vou continuar tocando harpa, né, instrumentos, e vou te dar glórias porque o Senhor merece. Então, que eu também quero deixar um outro conselho aqui, né, para esta tarde, louve a Deus, faça o que você sabe fazer para Deus. Se Deus te chamou para louvar, louve. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para tocar, toque. Se Deus te chamou para ser uma pessoa que ore, ore pelas outras pessoas, interceda pelas outras pessoas, mas exerça o que você foi chamado, exerça aquilo que Deus tem em destaque na sua vida, porque todos nós, gente, tem um destaque aqui na terra, para a glória de Deus, tá? Não para nossa glória, não para nós ficar se achando, né? Mas para a glória de Deus. Então é isso, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu falei aqui no comecinho, né, que eu vou trazer uma palavra bem breve, porque mais tarde, talvez à noite, eu trago outra palavra. Mas é porque eu tô meio
meio puxado aqui ainda hoje. Veridiana, obrigada por seguir. Eliane, obrigada por partilhar a live. Deus te abençoe, irmã. Então vamos orar, gente? Deus, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. Pai, eu quero orar, Pai, principalmente pro irmão, Pai, Maico, que deixou aqui, Deus, a sua fala, Deus, de cansaço, de sobrecarga. E a tua palavra diz, Deus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia, Deus, a alma do Maico. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, viu, Genival? Eu creio também. Deus, eu te peço, ajuda, Deus, cada pessoa que está nessa live. Ajuda, meu Deus, ele, ajuda ela. Sustenta a família dele, sustenta a família dela. Deus, abençoe, guarda, cuida. Faça algo, Deus, para a tua glória. Glorifica o teu nome através dessa vida. Glorifica o teu nome, Deus, através dessa pessoa. Deus, abençoa o profeta Marco também, que ajudou aqui a live, Deus. Abençoa todos que partilhou a live, que comentou, que deixou o seu comentário. Abençoa também todos aqueles que seguiu, que partilhou. Pai, ajuda essas pessoas, tenha misericórdia de cada uma delas. Dá elas força, dá elas coragem, dá elas ânimo. Sustenta as suas vidas, dá elas, meu Deus, esperança. A tua palavra diz, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que elas venham lembrar daquilo que dá elas esperança, lembrar do que o Senhor já fez, lembrar, Pai, dos livramentos, das misericórdias que foi renovada nesta manhã, como diz a tua palavra, que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, e se essa pessoa está viva, se essa pessoa está respirando, já é uma misericórdia nova do Senhor. E eu te glorifico, Deus, por essa misericórdia. Eu peço, Pai, que cada um também que esteja nessa live venha, meu Deus, agradecer por essa misericórdia. Se você está vivo, se você está viva, é misericórdia de Deus. Amém, gente? Muito obrigada, viu? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine e te dê muita força para você continuar avançando, prosperando e buscando cada dia mais a presença de Deus. Amém? E se vocês não tiverem nada fazendo aí, né? Lá para as 8 ou 10, venha participar comigo aqui da live. Se eu for no culto é 10, se eu não for é 8, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.